Graça e paz, meninas. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todas tenham tido um dia maravilhoso, né? Nós estamos aqui já na viração do dia para nos alimentar um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que muitas já até fizeram um devocional de hoje e eu consigo postar a leitura mais para tardezinha, porque de manhã é meio corrido para mim. Então eu procuro o horário das 6 da tarde, né, que eu já fechei expediente, para estar entrando na presença do Senhor. E quando Deus fez o mundo, né, e criou o homem, Ele escolheu a viração do dia para estar descendo no jardim e falar com o homem, né? Todos os dias o Senhor vinha, conversava com Adão e falava com ele na viração do dia. Então, assim, às 6 horas da tarde é um horário tão maravilhoso e eu gosto muito desse horário para entrar na presença do Senhor, né? Desde quando eu comecei a estudar a palavra e comecei a fazer a escola de líder e comecei a aprender várias coisas, eu aprendi esse detalhe maravilhoso que às vezes a gente lê e a gente não se percebe, que o Senhor vinha na viração do dia, todos os dias, ali bater um papo com Adão. Olha que tremendo, né? Então, eu gosto desse horário das 6 da tarde, mas isso não quer dizer que todos os dias eu vou apostar nesse horário. O dia que der pra mim levantar, né? Eu gosto de orar às 5 da manhã também. E o dia que der pra mim tá levantando nesse horário, e eu vou estar gravando e postando nesse horário também, né? Pra honra e glória do Senhor. E dando sequência na nossa leitura da palavra, hoje nós vamos estar lendo lá em Êxodo. Eu vou ler 4 capítulos hoje com vocês, que é Êxodo 33, o Êxodo 34, 35 e 36. Gente, e esse capítulo de Êxodo 33, ele é assim, fantástico, ele é extraordinário. Meu Deus, o Senhor, ele fala face a face com Moisés ali. O Senhor fala para Moisés que chama ele pelo nome dele, conhece ele. Meu Deus, Moisés pede para o Senhor para que a sua presença não, se fosse para ele sair daquele lugar e a presença do Senhor não fosse com ele, que então o Senhor não fizesse ele sair dali. Eu acho isso tão lindo. E aí o Senhor fala que vai ouvir a oração de Moisés, que vai acompanhar o povo. E o Senhor fala para ele que conhece ele, conhece ele pelo nome. E o Senhor fala para ele assim, que ele vai fazer com que toda a bondade do Senhor passe por Moisés. E Moisés só não verá a face de Deus, porque a nossa carne não aguenta, né? Que não aguenta ver a face do Senhor, mas que o Senhor ia colocar ele na fenda da rocha, ia fazer a bondade do Senhor passar toda sobre ele, ali por ele. E quando a presença tivesse passado, então Deus ia permitir que ele visse as costas de Deus. Moisés queria ver a face. Quantas de nós não queremos ver a face do Senhor? Quantas de nós não ansiamos pelo dia que nós vamos poder abraçá-lo, que nós vamos poder sentir o Senhor nos nossos braços, que nós vamos poder dar milhões de beijos, que nós vamos, né, poder ser bem grudenta do jeito que a gente ama, ser grudenta com quem a gente ama, não é verdade? Vai chegar esse momento, mas aqui na carne, nossa carne não aguenta, né, ver o Senhor, nossa carne não resiste, nossa carne não tem. Todos que tentaram se aproximar da presença do Senhor, tocando no Senhor de forma que o Senhor não tinha permitido, a gente vai acompanhar ao longo da Bíblia, não aguenta a presença do Senhor e morre. Então o Senhor teve muito zelo ali com Moisés. O Senhor queria que Moisés fizesse, lógico, só que o Senhor sabia da estrutura. Nós não temos estrutura ainda, mas vai chegar o dia. Glória a Deus por isso. Mas é tão maravilhoso que o Senhor fala que conversava com Moisés, como nós conversamos aqui agora, né? Conversa com Moisés face a face, assim, batendo papo. Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. Ô Senhor, fala conosco nessa tarde. Fala através, Pai, desses capítulos que nós vamos estar lendo. Vem de encontro, Pai, com cada uma de nós e com a nossa necessidade, porque nós precisamos tanto da Tua presença. São dias incertos que nós temos vivido nessa terra,
dias que pode ser que as nossas futuras gerações não vivam, né? E pode ser que nós nem tenhamos futuras gerações, nós não sabemos qual é o dia que o Senhor preparou para vir nos buscar. Nós só sabemos de uma coisa, que nós devemos nos apegar no Senhor dia a dia, porque a gente não sabe qual é o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a gente sabe que Ele virá, né? Então, glória a Deus por isso. Vou abrir a leitura aqui, gente, vou começar a ler. Depois, no final, eu faço uma oração para a gente encerrar. Eu vou procurar ler rápido e procurar não errar muito na leitura. Se eu errar, vocês me perdoam, eu volto e leio de novo, tá? Para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom, minhas lindas? Princesas maravilhosas do Senhor, mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que foram chamadas para esse tempo, né? Com tantas gerações que se passaram, meu Deus, em cima dessa terra, e o Senhor escolheu nós estarmos aqui nesse tempo, nesse momento, nesse instante, com tanta tecnologia, né, onde os filhos estão dentro de casa, mas não quer dizer que estão isolados do mundo. Meu Deus, né, tanta responsabilidade, mas o Senhor nos colocou aqui nessa época, o Senhor nos chamou para essa época, o Senhor nos chamou para ser mães, para ser esposa, para ser profissionais, para serem amigas, companheiras, para nós, né, sermos irmãs. O Senhor nos chamou nessa época, nesse momento, agora, e Ele deixou a sua palavra maravilhosa para que a gente pudesse resistir a essa época, ser a nossa melhor versão para esse dia, para esse mês, para esse ano, para os nossos filhos, para os nossos esposos, para os nossos amigos, para as nossas mães e pais, para todos que nos rodeiam, né? Então, como foi falado, a leitura da palavra, ela é como uma bússola que nos guia. É verdade, gente. Como é verdade isso daí. Eu sei que muitas têm experimentado assim, experiências fantásticas com o Senhor acerca disso. Então vamos lá, porque eu gosto muito de falar, senão o vídeo fica muito comprido. Êxodo capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, porém, não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de vocês, vos consumirei. Tira, pois, de ti os seus atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía para a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez que Moisés estava dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial,
Porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste: Conheço pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e este povo? Não é porventura em andares convosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu o Senhor: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a minha mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas ou gado se apacente defronte do monte. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e vista a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Disse ao Senhor: agora, se achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo fareis maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás,
verás a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores destas terras para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribarei os teus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faça aliança com moradores da terra, e não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e você venha comer dos seus sacrifícios. E não tome mulheres das filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos não se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre, de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro. Mas, se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos dos teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás as festas das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa das colheitas no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerá sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a sua pele do rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação. Tomaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto.
Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria o rosto de novo com o véu, até entrar a falar com ele. Êxodo capítulo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharei 6 dias, mas ao 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene do Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo, nem nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas com as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os varais, todos os utensílios, os pães asmos da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, e as estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel, da presença de Moisés, saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo o coração moveu o espírito, e impeliu que trouxessem ofertas ao Senhor por toda a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofa azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os traziam. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis faziam o que por suas mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e todas as mulheres cujo coração os moveu em habilidade, fiavam os pelos da cabra. Os príncipes faziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal, e para o peitoral,
e as aromatas, e o azeite para a iluminação, e o óleo da unção para os incensos aromáticos. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração estavam dispostos para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizessem por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a todo tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isso é, todo homem cujo coração o impeliu a se achegar à obra e para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E de igual modo fizeram na orla da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda.
Sobre o tabernáculo fizeram 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram-se à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com que as tábuas fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para que os seus 2 encaixes, e as 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, os quais, por baixo, estavam separados, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 tábuas para o outro lado do tabernáculo, e 5 tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma a outra extremidade, e cobriram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriam também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista, e fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, os seus 5 colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Glória a Deus por essa leitura. Meu Deus, quanto detalhe, como o Senhor é detalhista, meu Pai. Ai, Senhor, eu venho aqui com as minhas irmãs, as minhas amadas, essas amadas do Senhor Jesus, agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, né, de alimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Pai, nesse dia, meu Deus, quanta riqueza nesse texto, nesses tantos textos que nós lemos, Pai, onde o Senhor diz que fala face a face conosco, onde o Senhor diz que conhece o nosso nome. Meu Deus, eu sei que pode ser que tenha amadas aqui que não estejam se sentindo amadas nesse momento, que estejam passando por um momento de difícil na vida, né, por um deserto. Saiba que você é amada do Senhor,
que o Senhor te ama, que o Senhor te chama pelo teu nome, sabe? Que o Senhor fala com você face a face. E que o Senhor anseia pelo momento de que você entre na presença do Senhor, porque Ele está, diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor, Ele é fiel. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por mesmo o Senhor sendo um Deus maravilhoso, santo, puro, todo-poderoso, nós, com todas as nossas falhas, pecadoras lavadas no sangue do Cordeiro, nós podemos nos colocar na Tua presença, sabendo que o Senhor nos ama e se importa tanto com cada uma de nós, Pai, que cuida dos mínimos detalhes para que não falte Sua presença na nossa vida. Nós te amamos e te amamos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa palavra, por esse alimento. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na santa paz de Deus.